Olá, futuros doutores, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para compartilhar sobre a disciplina de resistência dos materiais, certo? E eu acho importante nós começarmos conhecendo as unidades de medida. Então, a tensão, a fórmula da tensão, ela é dada por força sobre área, sendo que força é representada pela unidade de medida de Newton e a área pela unidade de medida de metros quadrados. Essa resultante aqui gera o Pascal, certo? Dentro do Pascal, nós temos o quilopascal, megapascal e gigapascal, certo? Quando nós vermos o 10 elevado a 3, a gente pode dizer que aquela tensão está submetida a quilopascal. Quando encontrarmos o 10 a sexta, nós podemos dizer que ela está submetida a megapascal, representamos pelo MPa. E quando nós encontrarmos o 10 a nona, nós dizemos que aquela tensão está submetida a uma tensão de gigapascal, certo? Então, 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Quilo é o menorzinho, mega é o intermediário e o giga é o maior, certo? Então, gente, é bom a gente estar com esses conceitos na mente, quilo, mega e giga, porque ela é bem utilizada durante os exercícios. Outro conceito que eu achei importante a gente estudar previamente são as fórmulas das áreas, certo? Nós temos a área cilíndrica, por exemplo, os pinos, os rebites, os parafusos, eles têm a estrutura cilíndrica. Então, para o cilindro, nós usamos π sobre 4 diâmetro ao quadrado. Ou também, alguns professores usam π vezes raio ao quadrado. Mas, particularmente, eu uso mais essa, certo? Para a área do cubo, o cubo é uma figura geométrica que tem todos os lados iguais, então a área dele é L ao quadrado, ok? E para a figura retangular, nós temos a base vezes a altura. Então, quando ficar em dúvida qual área eu vou usar aqui, é só observar qual a figura está em questão, certo? Temos cilíndrico, cubo e retangular. Vamos lá agora para os esforços cortantes. Então, esforços cortantes ou tensão de cisalhamento é um dos assuntos, esses assuntos que nós vamos falar. E aí eu pude primeiro observar e pesquisar tensão de cisalhamento. Como é que eu vou absorver esse conceito? Então eu fui entender o que é cisalhar. E cisalhar significa fazer cortes em algo ou alguma coisa, em alguém. Então, a gente pode ver essa figura aqui, certo? O conceito de cisalhamento é quando eu tenho uma figura, temos a sua área longitudinal, que significa o seu comprimento, e eu tenho duas forças atuando na mesma direção, com mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Uma está para o lado positivo, a outra está para o lado negativo. Então, quando eu tenho essas duas forças transversais à seção longitudinal, transversal, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a sua seção longitudinal, eu tenho uma tensão de cisalhamento, esse é o conceito. E observe que essas duas forças gerou um corte aqui, ela rompeu aqui, então gerou essa figura. Então vamos aqui para uma figura mais clara. Então eu tenho esse parafuso, eu tenho duas chapas, essa e essa. Então quando eu imprimir uma força para o sentido de lá, outra para o sentido de cá, eu vou ter o rompimento dessa peça, esse corte, esse cisalhamento que vai ser aqui. Então
tensão de cisalhamento é dado por essa fórmula: força sobre área. O P é usado para a força interna, que é o próprio peso do material, ou a força externa, que é a força F, certo? Então, tensão, letra tal, tensão de cisalhamento representado pela letra tal, é igual a força sobre área. Mas também nós temos outra modalidade de tensão de cisalhamento, que é a tensão de cisalhamento duplo, é o corte duplo. Ou seja, quando eu tenho uma força para o sentido e duas forças para o sentido contrário àquela uma força. Então, eu gero dois cortes e por isso é um corte duplo, certo? Olha aqui, duas forças para um sentido e uma para o sentido oposto. Então, por que corte duplo? Porque eu tenho um corte em duas áreas. Olhando essa figura, nós podemos perceber. Temos três chapas, né? Uma tensão para um lado, uma força exercida por um lado, uma para o outro lado. Então, eu gero dois cortes. E nessa fórmula aqui, eu tenho tal é igual a força sobre 2A. Por quê? Porque eu tenho duas áreas para calcular. Apesar de que essas áreas são iguais, então, o que eu faço é somente multiplicar por 2. Ok? E agora nós temos a força de esmagamento. Como eu posso internalizar o que é força de esmagamento? A tensão de esmagamento é o seguinte: a gente sabe o que é esmagar. Esmagar é deformar-se por compressão. Então, a força de esmagamento é quando a força de um corpo, por exemplo, um pino, pressiona ele mesmo contra uma superfície. Então, esse pino está sendo pressionado contra essa superfície. Ele tanto pode esmagar a superfície, quanto pode esmagar ele mesmo, certo? Então, a tensão de esmagamento, ela é dada pela letra ômega, certo? Que é igual a força também sobre área. Porém, essa área não é mais representada pela figura geométrica, o cilindro, o cubo ou o retângulo, não. Essa área é representada pelo diâmetro do pino, certo? O diâmetro do pino vezes a espessura da chapa. Qual é a espessura da chapa? É essa medida aqui. Então, tensão de esmagamento é a força sobre a espessura da chapa vezes o diâmetro do pino. Ok, gente? Que é essa seção aqui, olha. Então, eu agradeço, espero que vocês tenham entendido. E eu peço também que vocês dêem mais uma olhadinha no vídeo, dêem mais, se possível, 2 olhadinhas no vídeo, para que os conceitos fiquem fixados nas suas mentes, porque os próximos vídeos serão sobre exercícios. Então, é de muita importância que vocês fixem esses assuntos, porque é a base de toda a disciplina de resistência dos materiais. Muito obrigada e até a próxima.